E aí, pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui com mais um review para vocês. Para variar, mais um review que vocês pedem muito, mas é que eu demorei para ter ele físico aqui para poder fazer o review para vocês. Isso mesmo. Hoje eu tô falando do meu comentário bíblico que eu choro porque eu já arranhei a capa dele. Comentário Wiersbe, isso mesmo, nós vamos dar uma olhada nos 6 volumes do comentário bíblico Wiersbe, esse monstro, pessoal, que ao lado dos comentários bíblicos Matthew Henry são os comentários que para mim têm o melhor custo-benefício. O Matthew Henry é mais devocional, é mais pro dia a dia, para você aplicar a palavra de Deus na tua vida. O Wiersbe já é um comentário, embora ele seja expositivo, embora ele seja também um pouco devocional, ele é um comentário o quê? Mais técnico, ele é mais um pouco mais complexo. Então, um complementa o outro assim de uma forma maravilhosa. Se você tiver condição de comprar os dois, o custo-benefício deles, principalmente do Wiersbe, por ser uma coleção em 6 volumes, pessoal, olha, vale muito a pena esse material. Eu não preciso fazer mistério para vocês se eu indico o Wiersbe, se eu não indico o Wiersbe, se eu falo para você comprar o Wiersbe ou não. Por quê? Porque esse material é um material que não tem como eu não indicar e eu indico em todos os vídeos. Perguntam sobre comentários bíblicos, é Matthew Henry e Wiersbe. Então, pastor, mas eles são concorrentes. Aí que tá, eles são complementares. Não come bola, pessoal. Eles são totalmente complementares, um complementa o outro de uma maneira magnífica. Então vamos parar de pastor falar, de pastor apresentando e vamos para o que interessa. Vamos conhecer essa maravilha aqui. Comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. Bom, pessoal, aqui está o nosso comentário Wiersbe. Aqui estão 6 volumes, nem cabe na tela para a gente ver, mas a gente vai ver um por um. Ele é um comentário bíblico em 6 volumes, então tem o primeiro é o Pentateuco, segundo são os livros históricos, terceiro são os poéticos, o quarto são os proféticos. Olha, por enquanto esses 4 são o quê? Antigo Testamento. Aí nós temos o Novo Testamento 1 e o Novo Testamento 2. E nós vamos ver todos os volumes. Querido, não cabe aqui, é muito livro. São 6 livros no total de um comentário expositivo, não é um comentário exegético que vai te expor a palavra de Deus, amém? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, o primeiro volume, ele começa no Pentateuco. Eles têm uma estrutura muito parecida, entendeu? Vamos chega um pouquinho para lá, calma, isso. Tá? Ele tem uma estrutura muito parecida de um volume para o outro. Então a gente tem aqui uma capa verde, um verniz com reserva. Como sempre, a qualidade de impressão da Geográfica é uma coisa assim fenomenal, né? Então, o Pentateuco, comentário bíblico expositivo, lembrando que é um comentário expositivo, autoria Warren W. Wiersbe. Então, é um xodó que eu tenho também, é um dos meus xodós como comentário bíblico. Não é o mais exaustivo? Claro que não, mas ele é um excelente comentário bíblico. Então, comentário bíblico expositivo, Antigo Testamento, volume 1, trata o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Warren W. Wiersbe, traduzido por Susana E. Klassen. Primeira edição ainda, mas já está na 12ª reimpressão, impresso, lógico, pela nossa querida Geográfica. Então aqui o sumário simples, tá? Você não vai ter pormenor nesse sumário, tá bom? Então você vai ter Gênesis, Êxodo, Levítico, ou seja, só vai mostrar a divisão dos livros, não tem fogos de artifício nesse material. É o tipo do material que eu gosto, tá bem? É o tipo do material que eu sou apaixonado, para ser mais exato. Então a gente vem em Gênesis, tem um esboço básico, a tema-chave começos, versos chaves. No princípio criou Deus, 1. Aí, ó, Deus cria o universo, Adão e Eva, Noé e sua família, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e sua família, José e seu ministério. Aí vem um conteúdo mais pormenorizado, e aí a gente já vai começar. Então ele não tem uma introdução ao livro, como muitos comentários por aí. Ele já vai pegando trecho a trecho, parte a parte, entendeu? Ele já vai te mostrando. Tá? Então a gente vem, ó, antes de Cristo, antes da criação, né? AC antes da criação. Gênesis 1:1.
Ó, apesar do nome Gênesis, o que significa começos, de sua localização como o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis não é o começo de tudo. Gênesis 1:1 nos lembra que no princípio criou Deus. Assim, antes de estudar os fundamentos apresentados em Gênesis 1 a 11, vamos nos familiarizar com o que Deus fez antes daquilo que se encontra registrado em Gênesis. Depois disso, estudaremos o que Deus fez e o que aparece no relato de Gênesis e, por fim, o que ocorreu depois de Gênesis. Isso nos dará a visão mais ampla de que precisamos para estudar o restante da revelação de Deus na Bíblia. Antes de Gênesis, plano de redenção. O que estava acontecendo antes de Deus criar o universo com sua palavra? Essa pode parecer uma pergunta hipotética e pouco razoável do tipo: quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Mas não é. Afinal, Deus não age de modo arbitrário, e o fato de ter criado algo indica que devia ter em mente um propósito magnífico. Qual era, então, a situação antes de Gênesis 1:1 e o que ela nos ensina sobre Deus e sobre nós mesmos? Deus existia em glória sublime. Deus é eterno. Ele não tem começo nem fim. Assim, é totalmente autossuficiente. Não precisa de nada além dele mesmo para existir e agir. De acordo com a W. Tozer, Deus tem uma relação voluntária com tudo o que criou, mas não tem uma relação necessária com coisa alguma além dele próprio. Deus não precisa de nada nem do universo material, nem da raça humana, e, no entanto, criou os dois. Se você quer confundir sua cabeça, medite sobre o conceito de eterno, algo que não tem começo nem fim. Sendo criaturas ligadas ao tempo, você e eu podemos facilmente nos concentrar nas coisas passageiras ao nosso redor. No entanto, é difícil, para não dizer impossível, imaginar aquilo que é eterno. Contemplar a natureza e o caráter do Deus Trino, que sempre foi, que é e que sempre será daquele que nunca muda, é uma tarefa grande demais para nós. No princípio criou Deus. Moisés escreveu: antes que os montes nascessem, se formassem a terra, e o mundo e a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. Olha só. Frederick Faber expressou esse fato da seguinte maneira: além do tempo e do espaço único e só, e no entanto, três em sua sublimidade, tu és grandiosamente e para sempre somente Deus em unidade. Olha que interessante, pessoal. E aí ele vai separar. Ó. A Trindade Divina encontrava-se em comunhão de amor. A Trindade Divina planejou a redenção. E aí ó. Aqui nós temos um paralelo entre Gênesis e Apocalipse. Olha que interessante. O primeiro e o último livro da Bíblia. Então, em Gênesis, o primeiro céu e a primeira terra. Agora em Apocalipse, o novo céu e a nova terra. O primeiro jardim, a árvore da vida é guardada. A cidade do jardim e a árvore da vida disponível. O primeiro casamento, o último casamento às bordas do cordeiro. Satanás tenta Eva a pecar. Satanás é lançado no lago de fogo. A morte entra em cena, não há mais morte. A construção de Babilônia, a destruição da Babilônia. A promessa de um redentor, o reino do redentor. Então vocês percebem? Então, a comparação de Apocalipse com Gênesis é muito interessante. Ó. Depois de Gênesis, o cumprimento da redenção. E aí ó 2. Quando Deus fala, algo acontece. Gênesis 1. Então, Deus cria. Gênesis 1 e 2. Agora sim é que ele vai começar verso a verso. Aqui foi a primeira parte antes da criação, mas ele estava falando sobre Gênesis 1:1. Então não é uma introdução ao livro, é um estudo que coloca a gente nos eixos para que nós entendamos o que vai ser tratado no livro. Então aqui nós precisávamos entender quem era Deus antes da criação. Nós precisávamos dessa questão, porque essa pergunta vai vir para nós. Então a gente tem que ficar esperto com isso. Aí, depois disso, depois de explicar toda essa parte, fazer até uma comparação entre Gênesis e Apocalipse, aí que a gente vem para Gênesis capítulo 1, onde tem uma explicação geral sobre Gênesis capítulo 1, e aí vem Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Ó, Deus cria. 3 livros da Bíblia abrem com começos. Gênesis 1:1, Marcos 1:1, João 1:1. Cada um desses começos é importante. As palavras no princípio era o verbo, João 1:1, remetem-nos à eternidade passada, quando Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, existia com o Filho de Deus. João não estava sugerindo que Jesus teve um começo.
Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que existia antes de todas as coisas, pois fez todas as coisas. Aqui a referência a João 1:3, Colossenses 1:16 e 17, Hebreus 1:2. Deus preenche. E aí vem, Deus forma, Gênesis 1:3-13. Aí vem o primeiro dia, segundo dia. Então aqui ele fala, ver versículos 3 e 5. Segundo dia, ver versículos 6-8. Terceiro dia, versos 9-13. Deus preenche. Aí já vem o quarto dia. Aqui outro trecho. Olha só, tá? Então, as primeiras coisas primeiro. Se você pudesse estar presente para testemunhar qualquer um dos acontecimentos históricos da Bíblia, qual deles escolheria? Certa vez fiz essa pergunta a vários líderes cristãos conhecidos e as respostas foram variadas. A crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo, o dilúvio, Israel atravessando o Mar Vermelho e até mesmo Davi derrubando Golias. No entanto, um deles disse: gostaria de ter estado presente quando Deus terminou sua criação. Deve ter sido maravilhoso de se ver. Alguns cientistas afirmam que se pudéssemos viajar com a velocidade suficiente no espaço e ir longe o bastante, conseguiríamos alcançar os raios de luz do passado e ver a história desenrolando-se diante de nossos olhos. Talvez o Senhor nos permita fazer isso quando chegarmos ao céu. Espero que sim, pois gostaria de ver os acontecimentos extraordinários descritos por Moisés em Gênesis 1:2. Tá? Então aqui é uma introdução ao que vai ser visto, ao trecho que vai ser visto. Eu vou correr aqui porque senão nós vamos ficar vendo só Pentateuco, pessoal. Então, olha, quando as perspectivas são sombrias, tente olhar para cima, Gênesis 4:25. 7, um recomeço de Deus. Enos, clamado por Deus. Enoque, andando com Deus. Olha que coisa. E aí vai. Essa é a estrutura que nós vamos encontrar. Cuidado com desvios, Gênesis 16. Disposição para esperar no Senhor é outra prova de que você está andando pela fé. Aquele que crer não foge, Isaías 28:16. Paulo citou esse versículo em Romanos 10:11 e ampliou seu significado. Todo aquele que nele crê não será confundido. Foi o mesmo Espírito Santo que inspirou tanto Isaías quanto Paulo, e ele tem o direito de fazer tais alterações. O Senhor dos Exércitos está conosco, Êxodo 17:18. Então aí vem, é a mesma estrutura. No dia 18 de abril de 1874, o corpo do missionário explorador David Livingstone foi sepultado na nave central da Abadia de Westminster. Durante o funeral, os presentes cantaram o hino de Philip Doddridge e John Logan, baseado em Gênesis 28:20 e 21. Ó Deus de Betel, é por tua mão que teu povo ainda é alimentado. Aqui na terra, em peregrinação, tens nossos pais conduzido, no caminho que desorienta. Os nossos passos guia, dá-nos sempre vestimenta e o pão nosso de cada dia. Durante os anos de trabalho árduo e difícil na África, Livingstone colocou sua fé e seu futuro nas palavras de despedida de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. E aí vai, Deus conduz nossos passos, Deus derrota nossos inimigos. Aqui já é Gênesis 17:8-16. Vamos pro volume 2, senão nós estamos enrolados aqui para terminar. Vamos lá, vamos deixar ele aqui. Volume 2 são os livros históricos, tá? Ele funciona com a mesma estrutura. Comentário bíblico expositivo, Antigo Testamento. Aqui, lembrando, o índice só te dá qual livro, então você não vai ter pormenor no índice. Aqui um esboço do livro de Josué, ele já começa em Josué. Um esboço preparando a nação, derrotando o inimigo, apropriando-se da herança, renovando a aliança e o conteúdo do livro. Aí vem um estudo básico do livro, introdução ao livro de Josué. Aqui ele não vai falar antes da criação, aqui ele já traz uma introdução ao livro. Sigam o líder, Josué 1. Deus encoraja seu líder. E aí vai, né? Vamos dar uma olhada. Derrota na terra da vitória, Josué 7. Um soldado desobediente. O pecador. Seu nome era Acã ou Acar, que significa perturbação. E ele era da tribo de Judá, Juízes 7:16. Ver 1 Crônicas 2:7. Observar que em Juízes 7:26, que Acor também significa perturbação. Ele é conhecido na Bíblia como perturbador de Israel. Israel foi derrotado em Ai e o inimigo matou 36 soldados israelitas em decorrência do quê? Da desobediência de Acã. Foi a primeira e única derrota militar de Israel em Canaã, a qual será para sempre associada ao nome. Jamais subestime o estrago que uma só pessoa
fora da vontade de Deus pode fazer. A desobediência de Abraão no Egito quase lhe custou a esposa. Gênesis 12, 10, 20. A desobediência de Davi ao realizar o censo sem permissão de Deus causou a morte de 70 mil pessoas, segundo Samuel 24. E a recusa de Jonas em obedecer a Deus quase fez afundar um navio, Jonas 1. A igreja hoje deve vigiar com diligência para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Em Josué 6, no comentário de Josué 6, aqui dá pra gente ver, ó. Aqui tem o quê? Tem as referências das notas que tem no texto, tá bom? Derrota, transformando a derrota em vitória, a mensagem de Josué, as armas da nossa guerra. Aqui a gente já está em 2 Samuel, ó, 2 Samuel 23, 24. O legado de Davi, 2 Crônicas 22, 29. A sabedoria do alto. Ó, o julgamento dos escarnecedores, versos 23 e 25, 2 Reis aqui 1 e 2, né? 2 Reis 2 já. O julgamento dos escarnecedores. Esse acontecimento ocorreu em Betel, um dos centros de idolatria em Israel. 1 Reis 12, 28 e 33 e Amós 7, 13. O termo hebraico traduzido por rapazinhos quer dizer jovens ou rapazes e se refere a pessoas de 12 a 30 anos de idade capazes de discernir o certo e o errado e de tomar as próprias decisões. Não se tratava de um grupo de garotos se fazendo despertinhos, mas sim de uma gangue de jovens arrogantes ridicularizando maliciosamente a Deus e o seu servo. A expressão sobe refere-se à ascensão recente de Elias ao céu. 50 homens viram Elias desaparecer na terra. Num instante, e sem dúvida contaram o que havia ocorrido, de modo que o acontecimento provavelmente foi assunto de inúmeras conversas. Então aqui, ó, procura de líderes, aqui já é Neemias o líder, o antigo adversário com um novo nome, Esther 3, ó. Um homem perverso desafia a soberania do Deus Todo-Poderoso. Os seus antepassados, aqui Esther 3, 1a, era o quê? Amã era um agagita, o que pode significar que vinha de uma região do império conhecida como Agag. No entanto, também pode indicar que era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, 1 Samuel 15, 8. Tratando-se do último caso, podemos entender facilmente por que Amã odiava tanto o povo de Israel. Deus havia declarado guerra aos Amalequitas e desejava que seu nome e sua memória fossem apagados da face da terra. Então esse foi volume 2. Então, o volume 3, que são os livros poéticos, mesma disposição, folha de rosto. E aí a gente começa Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão. Tá? Sim, a declaração de amor de Deus pela igreja mas também tem aplicação prática para você que é casado, tá? Então aqui a gente começa com Jó, um geral sobre Jó, e aqui ó, começa o drama, Jó 1, 3. A prosperidade de Jó, Jó 1, 1 a 5. Seu caráter, 1, 1. Jó era íntegro e reto, Jó 1, 1. Não era um indivíduo sem pecados, pois essa é uma característica que ninguém pode requerer para si. Porém, seu caráter era maduro e pleno, e sua conduta reta. O termo integridade é outra palavra importante em Jó. Tem as referências aqui. Pessoas íntegras são indivíduos completos, sem qualquer hipocrisia ou duplicidade. Jó manteve sua integridade diante das acusações de seus amigos e do silêncio de Deus, e por fim o Senhor o justificou. Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Esse era o alicerce de seu caráter. Então aqui a gente está em Jó, agora um interlúdio. O interlúdio. Uma vez que passaremos um bocado de tempo com os 3 amigos de Jó, convém conhecê-los um pouco melhor. Os 3 homens eram idosos, ou seja, você vê que aqui ó, tem uma explicação geral que não é preso apenas a um trecho do livro. Aí começa, ó, Jó 4, 7, a argumentação. Aqui a gente já começa em Salmos, tá vendo? Salmo 21, Salmo 42 a 72... Salmo 106, 13 a 23, um declínio perigoso. A semente da incredulidade enterrada no coração do povo de Israel criou raízes e deu frutos amargos. Nos anos vindouros, como escreveu George Morrison, o Senhor tirou Israel do Egito em uma noite, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. O povo foi lento para lembrar daquilo que Deus havia feito por eles no passado, mas não tardou em se precipitarem em desconsiderar a vontade de Deus. Tá? Vamos para o outro volume, porque senão vai ficar muito grande
esse review, pessoal. Livros proféticos. A gente viu poéticos no número 3, livros proféticos. Que comentário expositivo, Antigo Testamento, volume 4, profético. Warren Wiersbe. Então, sumário: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A gente vem aqui em Isaías. Introdução a Isaías: O Senhor é salvação. Certa vez pediram ao Sr. Winston Churchill que citasse as qualificações necessárias para se ter sucesso na política. Ao que ele respondeu: ter a capacidade de prever o que acontecerá amanhã. Aí vem, o homem. O nome Isaías significa salvação no Senhor, e salvação, livramento, é o tema central de seu livro. O profeta escreveu sobre 5 anos de livramento que Deus realizaria de Judá aos invasores assírios. E aí vai. Tá? Vamos lá, vamos pegar mais um pedaço. Fenícia, Isaías 23, 1, 18. Os fenícios eram um povo mercante, cujas terras ficavam aproximadamente na região que hoje pertence ao Líbano. Seus barcos navegavam pela costa do Mediterrâneo, onde suas muitas colônias garantiam um abundante fluxo de riquezas provindas do mundo todo. As principais cidades eram Tiro e Sidom. Davi e Salomão utilizaram trabalhadores e materiais de construção da Fenícia, 2 Samuel 5:11, 1 Reis 5:8-9. O rei Acabe casou-se com a princesa fenícia Jezabel, que trouxe o culto a Baal para Israel. O reino glorioso será estabelecido. Isaías 54, 59, Isaías 56, 9, 59, 21. Acusação contra os pecadores. Aqui vem a proclamação de uma nova vitória. A pregação do profeta, que a gente já está entrando Jeremias 2 a 6. É a mesma estrutura que esse livro vai ter, tá, pessoal? Da restauração à reunião. Ezequiel 36, 37. Vamos agora dar uma olhada no volume 1 do Novo Testamento, pessoal, tá? Olha, é um volume mais grossinho, porque afinal o Novo Testamento só tem 2 volumes. A gente entra, mesmo sistema, folha de rosto, sumário mostrando a divisão dos livros. Aí Mateus tem o esboço no início, uma introdução básica. A gente vem aqui, por exemplo, uma vez que estava acostumado a manter registros sistemáticos, Mateus apresenta um relato extremamente organizado da vida e ministério do Nosso Senhor. O livro pode ser dividido em 10 sessões que alternam o fazer e o ensinar. Cada sessão de ensinamentos termina com a frase: quando Jesus terminou essas palavras, ou uma declaração semelhante de transição. Os capítulos podem ser divididos da seguinte maneira: narrativa 1:4, ensinamento 5:7, transição 7:28. E aí vai. Então ele tem uma tabelinha aqui mostrando essa questão. O homem de fé apresentou um novo povo. Olha só. Tudo isso daqui é a introdução a Mateus. Aí a gente tem aqui o nascimento do rei. Mateus 1:2. Se um homem aparece de repente dizendo ser rei, a primeira coisa que as pessoas querem ver são as provas. De onde vem? Quem são seus súditos? Quais são suas credenciais? Prevendo essas perguntas importantes, Mateus começa seu livro com um relato detalhado do nascimento de Jesus Cristo e dos acontecimentos subsequentes. Ele apresenta 4 fatos sobre o rei. A linhagem do rei, linhagem humana, linhagem divina. Pessoal, esse comentário eu uso mais o miolo. Acho que todo mundo faz isso, né? Dificilmente eu uso a introdução, tá? Eu uso mais o conteúdo de cada trecho. O ministério de poder de Cristo, o julgamento sobre os outros, oposição ao reino, os juízos do rei. E aí vai, Marcos, Lucas, aprendendo as lições da vida, tá? Lucas 11. Oração, Lucas 11, 1:13, a primazia da oração. Os 2 lados da riqueza, Lucas 16. O direito de usar riqueza, Lucas 16, 1-13. O uso indevido do dinheiro. Olha só, Lucas 16, 14 e 31. Olha aqui, A segunda admoestação de Jesus foi: sejam fiéis na maneira de usar as riquezas materiais. Ele deixa claro que é impossível separar o espiritual do material. Observe os contrastes. O material, a avareza. O espiritual, Deus verdadeiro. A avareza, Deus mamon. O pouco, o material. O espiritual, muito. Riquezas de origem é no material. Riquezas verdadeiras, o espiritual. É injusta a riqueza de origem. Riquezas alheias é o material.
nossas riquezas é o espiritual, uso indevido do dinheiro. Jesus falou principalmente aos discípulos, mas os fariseus também ouviam o que dizia sua reação inicial, foi tudo menos espiritual. Eles o ridicularizaram. O termo grego usado aqui significa empinar o nariz. Apesar de suas práticas religiosas rígidas, amavam o dinheiro e cultivavam valores ímpios. Professavam sua fé em Deus, mas na mesma forma que os incrédulos mediam a vida pelas riquezas e posses, hoje em dia grande número de cristãos professos comete o mesmo erro. Então, ó, o bom pastor e suas ovelhas, já estamos aqui em João, ó, aqui é Atos, o encontro com os cristãos de Jerusalém, desperte para um milagre, Atos 12, o entusiasmo em Éfeso, os cristãos e a lei, um homem ativo, sabedoria com respeito à disciplina na igreja, sabedoria com respeito ao uso dos dons espirituais, sabedoria com respeito à ressurreição. Esse daqui é o penúltimo volume. Estamos acabando, pessoal. E aqui o último volume do Novo Testamento, entendeu? Que esse daqui a gente tem o restante da Bíblia, ó. Comentário expositivo, Novo Testamento, volume 2. E aqui, ó, vai de Efésios até Apocalipse, a gente termina. Então começa sempre esboço, uma introdução ao assunto ou ao livro, e aí a gente tem o conteúdo interno, olha. Efésios, né? Aqui Colossenses. Não vos deixeis escravizar. Muito propícia essa palavra, né? Paulo condenou o legalismo e o misticismo e agora ataca e condena o asceticismo. Um asceta exercita a abnegação rigorosa e até mesmo a mortificação com o objetivo de tornar-se mais espiritual. As práticas ascéticas eram comuns durante a Idade Média. Usar vestes de pelos junto ao corpo, dormir em camas duras, flagelar-se, passar dias ou anos sem falar, fazer longos jejuns ou ficar sem dormir. O legalismo e o ascetismo são sem dúvida alguma relacionados, pois, com frequência, os ascetas sujeitam-se a diversas regras e normas. Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Colossenses 2, 21. Certos alimentos ou práticas são considerados profanos e devem ser evitados. Outras práticas são santas e não devem jamais ser negligenciadas. A vida inteira do asceta é envolvida por sistema de regras. Ou seja, um prato cheio para um legalista, né? Como cristãos, reconhecemos que a disciplina física é necessária à vida. Há quem coma demais e fique obeso. Há quem beba café ou refrigerante demais e fique agitado e irritável. Cremos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. E, no entanto, às vezes não cuidamos dele como deveríamos. Paulo disciplinava o corpo e o mantinha sob controle, 1 Coríntios 9, 27, indicando que há um lugar na vida cristã para o devido cuidado com o corpo. Mas o asceta espera santificar a alma, disciplinando o corpo. E é essa heresia que Paulo ataca. Assim como as datas e as dietas não têm valor em termos de santificação, também a disciplina carnal com esse propósito é inútil. Nessa sessão, Paulo apresenta vários argumentos para advertir os cristãos sobre o ascetismo religioso carnal. Amigos romanos compatriotas, 1 Timóteo, ó, sigam os líderes, 1 Timóteo 3, o pastor. De acordo com o Novo Testamento, os termos bispo, pastor e presbítero são sinônimos. A palavra bispo significa supervisor, e os presbíteros têm a responsabilidade de supervisionar o trabalho da igreja. Presbítero é a tradução do termo grego presbútes, que significa um ancião. Paulo usa o termo presbítero em 1 Timóteo 4,14, referindo-se não a uma denominação, mas a um conjunto de presbíteros da Assembleia que ordenaram a Timóteo. Os presbíteros e bispos, dois nomes para o mesmo cargo, Tito 1, 5, 7, eram pessoas maduras com sabedoria espiritual e experiência espiritual. Por fim, o termo pastor também tem o sentido de pastor de ovelhas, aquele que conduz e cuida do rebanho de Deus. Então sigam os líderes. O aspecto espiritual, para que não se interrompam as vossas orações. Preparando-nos para o melhor. E aí vai, ó. Podemos confessar os pecados. Esse é o comentário Wiersbe, com todos os seus volumes, ó. Tá tudo aqui. Tá? Você teve uma amostra dos comentários completos. Deus abençoe, pessoal.
Bom, pessoal, esse foi o comentário bíblico Wiersbe, um material que me ajuda muito no meu dia a dia. Com relação à indicação, vocês sabem que eu indico ele, tá bom? Não é para vocês terem uma ideia. A editora é minha parceira. Eles podem falar, poxa, ele indica junto com o Matthew Henry? Indico junto com o Matthew Henry. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você tiver que comprar um e depois o outro, ou comprar só um, eu indico esse aqui. Por quê? Porque ele é expositivo. Então ele vai ser mais técnico do que o Matthew Henry, que ele é um comentário mais aplicação pessoal, é um comentário para o teu dia a dia, entendeu? Então o Matthew Henry tem essa pegada. E fora que a forma como o conhecimento é colocado, vocês viram aqui no que eu mostrei para vocês. A forma como o material é apresentado é uma forma muito mais fácil, uma forma muito mais fácil de você conseguir achar aquela passagem, achar o significado, achar o que você está procurando. O Matthew Henry ele é mais complicado. Então, se você tiver que escolher um só, ou qual você deve comprar primeiro, vai de Wiersbe, que você vai estar muito bem, tá bom? Então é esse, comentário bíblico Wiersbe, comentário bíblico expositivo Wiersbe. Uma joia que nós temos em português, graças a Deus que nós temos essa maravilha aqui em língua portuguesa para sermos edificados na palavra, tá bom? Falei bonito agora, né? Nem parece o ogro que eu sou, mas tudo bem, pode ficar sossegado. Não se esqueça que tem um link aqui na descrição, onde tem todas as nossas redes sociais, tem um link para você baixar nossos e-books gratuitos. Fica de olho, pessoal. Clica aí para baixar os nossos e-books gratuitos, porque aí o teu e-mail vai ficar lá no nosso arquivo e saindo e-book novo, automaticamente você vai receber o link para baixar. Então não precisa ficar com medo, vou baixar agora, mas eu tô sabendo aí que o Pastor Raul vai disponibilizar alguns materiais aí pra gente, então eu vou ficar quietinho aqui na minha, vou deixar quando sair e-book novo. Não, tá aqui no nosso cronograma para preparar e-book novo para vocês e gratuito para vocês. Então fiquem de olho aí que vocês vão ver que maravilha tá chegando. Então já clica aí, já baixa os e-books que a gente tem, clica nesse link da descrição, vai abrir uma página, ali você vai encontrar o link para os nossos e-books gratuitos. Clica lá e baixa os e-books. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se inscreve, dá joinha para mostrar para o YouTube que esses vídeos aqui do Nascido te edificam e ajudam você, tá bom, pessoal? Se vocês não se inscreverem, não ativar o sininho e não der o joinha, eles não vão te notificar dos vídeos novos. Quer também receber todo o conteúdo de todas as redes sociais do Nascido? No mesmo link aqui da descrição, que você vai clicar para baixar os e-books gratuitos, aquilo ali é uma página com o link de todas as redes sociais do Nascido. E ali tem o link para você entrar no nosso canal do Telegram, onde a gente avisa vocês de todos os materiais que são postados no Nascido de Novo. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.